Os senhores estão felizes? E aí, estão curtindo essa série? Onde eu compartilho com os senhores as circunstâncias, né, relacionadas à precificação do orçamento. Lembrando que essa série não é para ensinar ninguém, né? Simplesmente eu estou compartilhando aquilo que era uma dor para mim no meu passado, né? E como eu fiz para sair desse sistema que me afligia. Espero que vocês estejam gostando. Quem está chegando agora, né, não está entendendo nada, entra aí no nosso canal, vá na playlist Dicas do Dia a Dia da Oficina e visualize os demais episódios dessa série. Já tem 4 no ar e hoje a gente vai continuar por aqui. Galera, é o seguinte, no último vídeo dessa série eu falei um pouco sobre comportamento diante do cliente, como se vestir e tudo mais, e surgiu alguns comentários, né, em particular, que mas eu me recordo que quantas vezes eu não fui visitar você na sua oficina e você estava todo sujo. Pois é, vamos partir desse princípio. Teve uma fase que eu tinha na minha mente tudo que eu queria, a forma como eu queria, né, enfim, a maneira aonde eu queria chegar, mas não estava na hora ainda. Eu precisava acertar, eu precisava alinhar algumas coisas dentro da minha mente. Bom, dito isso, é fato que durante muito tempo, né, eu estive na linha de produção, focado 100% em produtividade, em qualidade, né? Eu costumo dizer os 4 pilares, né, da equação da reparação automotiva aos meus olhos, né? Que é a segurança em primeiro lugar, em âmbitos de patrimônio da empresa, segurança pessoal, o patrimônio do cliente. Então tudo que está relacionado à segurança a gente tem que estar sempre atento e vem em primeira instância. Num segundo pilar, a gente vem com a qualidade dos reparos, do atendimento, da forma como você se propõe, qual que é a forma, a sua proposta de trabalho. Então você precisa ter qualidade dentro daquilo que você se propõe. Num terceiro pilar, a gente vai falar de produtividade. Afinal, sem produtividade, você não vai conseguir atingir o tão sonhado quarto pilar, que é a rentabilidade. E se você inverter isso, também acaba dando problema. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu fiz muito disso, né? Inverter essas equações. Quando eu pensava só em produtividade, eu pecava ou na segurança ou na qualidade. E isso resultava em prejuízo, em transtornos. Quando eu focava só em qualidade, eu pecava em produtividade. Então acabava também que resultando aí em resultados não favoráveis, economicamente falando. Então é importante você focar em segurança, qualidade, produtividade e a tão sonhada rentabilidade. Então teve uma época assim que eu não conseguia, eu estava tentando chegar onde eu cheguei hoje. Mas aonde estava o diferencial? Eu lembro que eu achava muito engraçado, porque isso é real, nunca sofri com isso. O pessoal chegava na oficina e a primeira pergunta era: tem alguém para me atender aí? E de fato eu estava ali para atender e eu falava: sim, eu. E a pessoa media dos pés à cabeça mas você sabe fazer isso? Lógico que isso estava relacionado à minha pouca idade e, poxa, eu estava na linha de produção, então quando eu vim atender não era a pessoa mais agradável, né, que você espera te atender, né? Mas faz parte do show. Então muitas vezes, depois que a gente mudou para esse barracão que a gente está aqui agora, você trabalha com portas fechadas, né? Pensando em segurança, né, dos nossos equipamentos, funcionários, o próprio carro do cliente, né, o patrimônio do cliente, e também para evitar perca de tempo, né? Quando a gente trabalhava com a oficina aberta, metade do dia se resumia em hoje não, obrigado, né? E outras situações aí que não nos agradam. Então hoje a gente tem essa predisposição de trabalhar com portas fechadas, ok? E quantas vezes tocava-se a campainha, eu abria a porta: oi, pois não, bom dia.
posso te ajudar? Aí a pessoa, sim, eu queria falar com o responsável aí para a área de orçamentos. E aí eu falava, sim, pode falar comigo. E a pessoa olhava e falava, é mesmo? É sério isso, moleque? É você que vai me atender? Porém, quando eu começava o atendimento, né, e a pessoa começava a indagar a área técnica daquele orçamento que eu estava fazendo, o cenário mudava e ficava totalmente favorável a mim. Então, se porventura você está assistindo essa série pensando, poxa, dessa forma eu não vou conseguir chegar, né? Fique em paz. Por mais que a nossa cultura, né, vamos falar em nível Brasil, que é onde eu conheço, se deixe levar muito pela aparência, além da aparência vem a questão conhecimento. Então, se por um lado eu tinha um sonho de trabalhar, mas, né, num perfil de atendimento bem arrumadinho, hoje eu não estou engomadinho, hoje eu estou de camiseta e vamos que vamos, mas num perfil cujo qual eu me sinto, era o foco, eu queria me sentir bem, né? Eu queria estar numa situação diferente a que eu vivia. Então isso fez com que eu focasse na questão conhecimento, uma vez que não dava, meu orçamento não fechava, né? O mês não fechava. Como é que eu ia querer mudar a minha postura? Não tem como, né? O meu negócio ele tem que me bancar. Se ele não me banca, alguma coisa de errado não está, certo? E dito isso, antes de você focar em se vestir melhor, né? Se valendo de uma cultura que as aparências vêm em primeiro lugar, e isso não é determinante para o sucesso, deixa eu deixar isso bem claro, você tem que focar no principal, que é o conhecimento. Adquirir o conhecimento necessário para que o cliente não coloque você em situações das quais você não saiba responder, né? Ou até você consegue responder, mas sem clareza, ou pior, sem firmeza. Eu perdi muitos clientes, né? Eu perdi de fechar muitos negócios por não ter firmeza no falar, no olhar, né? O olhar olho no olho, né? Independente se é um cliente do sexo masculino ou feminino, mas sempre olhar olho no olho, saber como se expressar, evitar todo tipo de gíria, todo tipo de brincadeira, procurar ser uma pessoa séria. É óbvio que a nossa cultura não prevê tanto robotismo, né? Ser tão sério, né? Tal. A gente tem uma harmonia, né? E a gente sempre consegue colocar uma brincadeira, dar uma descontraída, principalmente quando o cliente chega já. Vou dar um outro exemplo. Por quantas e quantas vezes isso não aconteceu? Hoje diminuiu bastante, mas num passado não muito distante, abri a porta, oi, bom dia, tudo bem? Bom dia só se for para você, porque para mim não tá nada bem. E aí, né, eu já tenho uma certa experiência, a nossa firma já está consolidada no mercado, já tem a sua posição que precisa ser defendida diariamente, mas já tem um ponto, né, cujo qual eu posso, né, falar a seguinte frase: bom, mas espera aí, você está vivo, está na minha frente, a princípio saudável, você não está bem porque você bateu o carro? Mas é óbvio que eu não estou bem porque eu bati o carro. Não se preocupe, a partir de agora você está diante da pessoa que vai resolver o seu problema. E aí a pessoa já começa a dar risada, óbvio, né? Palhaçada. E aí você vai mudando o sistema, né? E vai conversando com o cliente ali, porque veja bem, a gente tem que focar em se tornar um excelente profissional da área de reparação automotiva. A gente não pode esquecer que além de ser um bom profissional no ramo de reparação, você tem que ser um excelente atendente, né? E isso faz parte também de você ser um pouco psicólogo, né? Porque a gente pega de tudo, cara. No nosso atendimento surgem N situações, né? Situações de que a pessoa ela desaba na sua frente, né? Eu me recordo que logo no início, quando eu comecei a desenvolver esse mercado, eu atendi uma mulher, uma cliente, que ela estava extremamente abalada, e no meio do atendimento ela despencou a chorar. E aí eu questionei ela, né? Falei, viu, meu, está tudo bem que a senhora está chorando? Ela falou assim, olha, filho, infelizmente eu receio que meu casamento vai acabar hoje. E num primeiro momento eu falei, viu, mas é em virtude da colisão? Falando, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Estamos falando de uma outra época, tá?
hoje já não é cabível um tipo de comportamento desse, né? Porque sua mulher bateu o carro, você vai ficar bravo, vai ficar chateado, mas em primeiro lugar vem sua esposa, e ela bateu o carro porque você deixou o carro com ela. Então, se a gente for analisar, a culpa é sua, não é dela. Bom, brincadeiras à parte, galera, hoje são momentos diferentes. O respeito pelo próximo, graças a Deus, ele tem se tornado o foco, né? E ainda que tenha surgido uma situação desagradável, a gente tem que focar no ser humano em primeiro lugar. Então, eu lembro que nessa época não era bem assim as coisas, e ela começou a se desesperar e começou a dar ataque de ansiedade, que meu marido vai terminar comigo, porque ele endeusa esse carro. E cara, eu não sei onde eu tava com a cabeça, graças a Deus o cara não voltou lá pra bater em mim, mas eu falei a seguinte frase, falei, viu, se ele brigar com a senhora, nossa, moleque, eu devia ter uns 14 anos nessa época, 15 anos, eu não sei onde eu tava com a cabeça, de coração. Falei, se ele brigar com a senhora, falar que vai divorciar por causa de um carro, por causa de lata, de coração, na boa, não é o marido certo pra senhora vai me desculpar, a senhora não pediu minha opinião, mas foi o que eu senti no meu coração. Hoje eu procuro não fazer essas coisas, dar esse tipo de resposta, né? Mas na época eu acabei fazendo isso, e ela se recompôs e falou, nossa filho, você tem toda a razão. E a gente acaba se desesperando por causa de porcaria. O carro arruma, agora outra mulher que nem eu, ele não vai achar. Daí ela já se empoderou. Hoje eu fico feliz de lembrar disso. Confesso que na época não era uma reação comum, mas eu consegui ajudar aquela pessoa. Então você acaba tendo como princípio também de um bom atendimento, saber ouvir e saber falar as palavras aí que confortem a pessoa, né? Nós temos um slogan, né, que vem de uma companhia de seguros, cujo qual nem vou precisar falar o nome, que vocês já vão saber qual que é. Mas o cliente ele tem que se sentir num porto seguro, simples assim, quando ele está dentro da sua oficina. E para isso acontecer, você tem que se desenvolver, buscar todo e qualquer tipo de conhecimento atrelado ao seu ramo de atuação, seja na reparação automotiva ou não, para que quando esse cliente ele chegar até você com um problema, eu dei o exemplo da esposa aqui que estava com medo do marido, né, repreender, enfim, acontecer algo pior. Óbvio, vamos terminar essa fase aí, né? Nós fizemos o reparo, realmente o marido da mulher ficou muito bravo, ele chegou e lá, a gente fechou o orçamento na primeira instância, ela já deixou o carro, e no final do dia o dono do carro, o marido, né, chegou lá na oficina, perguntou quem tinha atendido ela, e eu falei, foi eu, o que está acontecendo? Ele falou, não cara, eu queria agradecer você, perceba, ele disse bem assim, eu queria agradecer você, né, minha esposa bateu o carro, me ligou lá na firma, eu descasquei ela no telefone e depois eu fiquei pensativo, que ela ia ficar nervosa, e foi o que aconteceu, mas ela me reportou que chegando aqui na oficina ela acabou desabando, aí chorou, aí meio que desabafou, e o atendente da oficina acabou acalmando ela, e ela saiu daqui muito bem. Então eu queria agradecer você, eu assumo a minha responsabilidade, eu fiquei nervoso na hora, mas ainda bem que a oficina de vocês conseguiu acalmar a minha esposa. Esse é um dos motivos que eu não troco essa oficina por nada. E a gente fez o serviço e eu falei, rapaz, eu pensei que o cara ia dar um cola-brinco na minha orelha, mas graças a Deus tudo fluiu. Então galera, esse vídeo, né, mais uma etapa aí da nossa minissérie, trouxe à tona que você deve sim focar na questão aparência, mas ela não determina o resultado na totalidade, ela não vai determinar o seu sucesso, né? O fato é, você precisa investir em conhecimento, em desenvolver as técnicas necessárias para atender o seu cliente. Jonathan, onde eu aprendo isso? Nos nossos vídeos aqui ou no dia a dia, como foi comigo. Mas como assim, Jonathan? Infelizmente, cada oficina tem um rito processual de trabalho, e esse rito ele vai propiciar um nicho de clientes, né? Ele vai trazer uma parcela de clientes inerentes a esse sistema que você está oferecendo. Então não tem como eu falar, não, faça assim que vai dar certo. Não tem o que fazer. Como eu disse, não se trata de certo e errado, mas sim
resultado. Espero que vocês estejam gostando. Procure focar no desenvolvimento pessoal, no conhecimento das técnicas que vão ser aplicadas no serviço do seu cliente e comece a alavancar aí o seu orçamento. Espero vocês até o próximo vídeo, meus queridos.